Seja bem-vindo à quinta parte da aula 23 de MA 091 Matemática Básica. Na aula 23, estamos tentando extrair informações a partir do gráfico de uma função. E nessa última parte da aula, aproveitaremos essas informações para projetar uma lata. Observe aqui na figura mostrada no nosso caderno uma lata com um formato cilíndrico. Note que essa lata é formada por duas tampas, uma aparece aqui em cima e a outra não aparece, mas está aqui embaixo. E ela também é formada por uma lateral, que nesse caso é até estampada. No nosso projeto, queremos projetar uma lata que comporte 1 litro, tal que a quantidade de material usada para confeccionar a lata seja a menor possível. Observe que a quantidade de material usada para elaborar a lata é proporcional à área da superfície da lata. Vamos mostrar aqui uma figura que dê essa ideia. Aí está a figura de uma lata genérica como aquela que desejamos projetar. Repare que a superfície da lata é formada por duas tampas, uma superior e uma que é o fundo da lata, e por uma chapa retangular que é enrolada para formar a lateral da lata. Note então que cada uma dessas três partes que compõem a superfície da lata tem uma certa espessura, e vamos supor que a espessura seja sempre a mesma, tanto na tampa como no fundo e na lateral, de tal maneira que a quantidade de material seja proporcional à soma das áreas dessas três peças. Nossa primeira questão aqui, então, é escrever a área da tampa da lata com relação ao seu raio, que na figura é dado pela letra R. Percebendo, então, que a tampa da lata, assim como o fundo, é circular e que a área do círculo é dada por πr ao quadrado, essa será a área tanto da tampa como do fundo, que aqui será chamada de AT. Nossa segunda tarefa, que já aparece aqui no enunciado, será escrever a área da lateral da lata em relação ao raio e a altura da lateral, que aqui é chamada de H. Observe que na figura não há uma informação sobre o comprimento da base da lateral da lata, esta base que eu estou chamando de B aqui. Esse comprimento, apesar de não ser fornecido, mantém uma relação com o comprimento da borda da tampa da lata. Se lembrarmos que o comprimento de uma circunferência é 2πr, poderemos escrever então B igual a 2 vezes π vezes r. Essa igualdade é necessária porque a lateral da lata, cujo comprimento é B, tem que se encaixar perfeitamente na borda da tampa. Sendo assim, a área total da lateral da lata, que vamos chamar de AL, será dada pela base vezes a altura, ou seja, será igual a 2π vezes r vezes h. Além disso, a área da superfície da lata, que vamos chamar de AS, pode ser dada por duas vezes a área da tampa, afinal temos uma tampa e um fundo da lata, mais a área da lateral. E somando essas áreas, teremos como área total da superfície 2 vezes π vezes r ao quadrado mais 2 vezes π vezes r vezes h. Essa é a resposta do terceiro item do nosso enunciado. Observe que a área da superfície da lata, que é 2πr ao quadrado mais 2πrh, depende de duas variáveis que são r e h. Desejamos escrever essa área da superfície em função de uma variável só, que será a letra R, o raio da tampa da lata. Para tanto, precisamos de uma relação entre H e R. Essa relação será dada pelo volume da lata, que queremos que seja igual a 1 litro, como diz o enunciado, ou seja, a 1000 centímetros cúbicos. Lembrando então que o volume de uma lata cilíndrica é dado por πr
r² vezes h, em que h é a altura do cilindro e r é o raio da tampa, e usando o fato de que isso deve ser igual a 1000 centímetros cúbicos, supondo que r e h sejam dados em centímetros, podemos usar esta equação do volume para encontrar h em função de r como solicitado aqui no enunciado. Então, isolando h, ou seja, dividindo os dois lados dessa equação por πr², obtemos h igual a 1000 sobre πr². Essa é a resposta do nosso item 4. Finalmente, podemos substituir essa expressão de h na nossa fórmula da área da superfície, de tal maneira a escrevermos uma função que forneça a área da superfície com relação apenas ao raio da base da lata, que é r. Façamos isso, então, no nosso item 5. Temos, portanto, a área da superfície igual a 2πr² mais 2π vezes r vezes 1000 sobre πr², o que indica que a área da superfície é dada por 2πr² mais 2 vezes π sobre π vezes r sobre r² vezes 1000. E isso aqui finalmente é igual a 2πr² mais 2000 sobre r. Muito bem, agora que descobrimos qual é a área da superfície da lata em função apenas da variável r, que é o raio da tampa da lata, podemos traçar o gráfico desta função para valores razoáveis de r, que aqui no nosso exemplo estão entre 2 e 11. Observe que r não pode ser zero, porque ele aparece no denominador, e tampouco pode ser negativo, porque não haveríamos de construir uma lata com um raio negativo. Usando então um programa de traçado de gráficos, obtemos esta curva mostrada em vermelho como o gráfico da função a. Observe que esta função é decrescente até um ponto que é aproximadamente 5,4 e ela é crescente após este ponto. Sendo assim, notamos que o menor valor possível para a área da lata é aquele que se obtém quando o r igual a 5,4 centímetros. Este é o raio que minimiza a área da superfície e que, portanto, também minimiza a quantidade de material usada na construção da lata. De posse deste raio e lembrando que h é igual a 1000 sobre π vezes r², concluímos que h é aproximadamente 10,9 centímetros. Essas, então, devem ser as dimensões da lata. Sua altura deve ser de aproximadamente 10,9 centímetros e o seu raio de aproximadamente 5,4 centímetros.